Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou o pastor Charles Braga e nessa série nós vamos falar sobre o nascimento dos anjos. Você vai ver aqui revelações sobre os mistérios dos anjos, como as suas funções e também a sua origem. E para começo de conversa, eu vou começar a falar aqui sobre o nome anjo. Quem disse que o nome do anjo era anjo? Foi Deus que disse, foi o anjo que disse, foi o homem que disse, foi o narrador da Bíblia que disse. Você vai ver também por aqui que os anjos, eles não são raças. Não existe 4 raças de anjos, mas sim 4 funções distintas de anjos. Você vai ver também por aqui na série O Nascimento dos Anjos, que os anjos não foram criados com a finalidade de cuidar de homens. Nada disso. E também que talvez nem acesso à terra, a esse plano, os anjos tinham antes de Adão ser expulso do Éden. Fica comigo até o final, que eu vou revelar isso tudo aqui para você, mas não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar. Fazendo isso, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e entrega mais para mais gente. Bora lá, vamos para a primeira parte aqui do nosso vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o escritor de Gênesis, que para a tradução judaico-cristã é Moisés, na sua época, ele já tinha a compreensão, tá? A teologia da época dele já tinha a compreensão que seres que de fora da terra, que visitavam a terra para ter contato, para interagir, para fazer ação na terra e para interagir com o homem, a teologia dele já entendia que esses seres que vinham de fora eram anjos. Tanto é que ele mesmo escreve que ia um anjo na frente do acampamento de Israel e depois esse anjo mudou de posição e passou a assumir o posto da retaguarda. Só que é o seguinte, esses primeiros personagens da Bíblia, eles não têm essa compreensão teológica aprofundada de que a experiência que eles estão vivendo são experiências com seres extraterrenos. Tanto é que quando Abraão ele tem aquela experiência com Deus e com 2 anjos, ele não diz que aquilo ali é anjo. Ele diz que aquilo ali, na visão dele, ele os chama de senhores. Ou seja, ele está identificando seres humanos. Tanto é que quando esses anjos, que para a gente hoje sabemos que é anjo, quando eles vão até a cidade de Sodoma para articular ali uma ação, para salvar Ló juntamente com a sua família, quando chega lá, Ló os chama de senhores, identificando que eram seres humanos. Para você ver que na casa de Abraão, eles tinham a identidade, né, o corpo de ser humano, tanto é que eles assumiram essa natureza, adotaram essa natureza, que eles fizeram um banquete na casa de Abraão e depois na cidade de Sodoma, os habitantes de Sodoma intentaram ter relação sexual com esses 2 anjos, que Ló chama de senhores. Lá no texto de Agar, quando ela tem uma interação com o anjo, ali não disse que a interação foi física e que a interação foi corpórea. Ali diz que ela ouviu a voz e depois Deus abriu os olhos. Já na interação com Jacó ele vê, né, figuras de homens descendo e subindo a escada no sonho. Depois, Jacó ele vai ver o exército de Deus, ele vai identificar aquilo como exército de Deus. Então, todas essas identificações são como se eles estivessem vendo personagens humanos, porque diz que Jacó encontrou. Esse termo encontrar é acampar. Quando Jacó vê isso, Jacó estava acampado juntamente com a sua família e os seus bens, porque ele estava indo ao encontro de Esaú e tinha o temor que Esaú o matasse. Naquele momento, ele encontra aqueles seres e ele identifica como se fosse o exército de Deus. Está escrito lá no texto. Ele não diz que era um anjo. Ele fala assim, eu vi o exército de Deus. E coloca o nome daquele lugar de Manaim. Depois, mais para frente, Jacó ele tem a luta com o homem. Ele não diz que era um anjo. Depois ele identifica que aquela luta ali, de fato, foi uma luta com Deus. Então, se você fosse perguntar sobre a experiência pessoal dessas pessoas, desde Abraão até Jacó, Abraão ia dizer para você, olha, é o seguinte, vieram aqui 3 homens. Se você perguntasse para Ló, o que você viu? Eu vi 2 homens. Se você perguntasse para H, o que você viu? Eu ouvi a voz de um homem, depois eu entendi que Deus abriu os meus olhos e eu vi um poço de água para livramento meu e do meu filho. Se você fosse perguntar para Jacó, eu vi homens. Eles desciam e subiam as escadas. Eu vi um exército. De fato, era um exército como o exército dos homens sobre a face da terra, mas eu identifiquei que era o exército de Deus. Você lutou contra quem? Eu lutei com um homem, mas eu identifiquei que era Deus. Quando chega essa tradução oral, já no tempo de Moisés, ali já tem uma teologia formada que identifica que todas essas aparições são aparições de anjos, de Malaque do Senhor, enviado, mensageiro do Senhor. Portanto, a primeira aparição onde há uma interação
com o ser humano. E o ser humano diz assim: eu vi um anjo. Foi a interação do livro de Juízes com o juiz, né, que virou o juiz Gideão. Gideão, ele recebe uma mensagem do anjo do Senhor, porque você vai ver que uma das funções do anjo é entregar mensagens, ser mensageiro, ser enviado. Depois que o anjo faz isso, o anjo sempre vai fazer uma interação, tá? Ele sempre vai fazer uma interação na terra e essa interação vai gerar convencimento de que de fato ele é um enviado e de fato aquela pessoa para quem ele entregou aquele recado é uma pessoa que Deus estava vendo e que aquele anjo, ele não é somente uma figura humana, mas ele é um personagem enviado por Deus. Aí aquele personagem, o que ele faz? Quando o Gideão fala assim, ó, pera aí rapidinho, que eu tô meio desconfiado que você não é um ser humano, não. Vai lá, prepara, né, um cabrito, naquele negócio lá que você vê, que você sabe, coloca ali em cima da pedra. O que o anjo faz? Ele toca com o cajado, aquele negócio pega fogo, e aí Gideão identifica que aquilo ali é o anjo do Senhor. E ele diz assim, ai meu Senhor, que eu vi o anjo do Senhor face a face e não morri, eu ainda estou vivo. Portanto, ele já tinha uma compreensão teológica que o Malaque do Senhor era um enviado do Senhor. Então ali, no livro dos Juízes, é a primeira interação aonde um ser humano diz que o nome do anjo era anjo. Moisés já havia dito, já havia escrito. Porém, interação entre ser humano e o ser que vem de fora enviado foi ali no livro de Juízes, aonde Gideão diz assim, isso de fato era o anjo do Senhor. E a pergunta que fica é, o que de fato são os anjos? São seres celestiais, espirituais, criados por Deus, que não têm corpo físico, mas têm corpo espiritual, que habitam numa dimensão diferente da nossa dimensão e eles são usados por Deus para fazer cumprir os seus propósitos, decretos e desígnios, tanto na Terra quanto no universo. Pronto, essa é a classificação do que são os anjos. Ah, mas existem 4 raças de anjos diferentes. Uma tem 4 cabeças, outra tem 2 perna direita, o outro arde, o outro é o chefe dos anjos que tem espada. Como é que se explica isso? Olha só, anjo, no sentido original da palavra anjo, esse significado dessa palavra não tem o sentido de raça ou sentido de espécie. O sentido da palavra anjo é função e título. O significado da palavra arcanjo, função e título. Querubim, função e título. Serafim, função e título. Nenhuma dessas terminologias designa raça ou espécie. Todas elas, função e título. Vamos falar um pouco da natureza corpórea, física dos anjos, tá? Imagina que esses daqui sejam os seres celestiais e espirituais criados por Deus. Todos eles têm essa formatação, essa configuração. Quando um deles vem até a Terra para interagir com os homens, e aí eles vêm para fazer a interação com os homens, eles adotam, assumem uma forma humana. É isso que a gente vê dentro da Bíblia Sagrada, esses seres adotando forma humana. Porém, quando eles estão no céu, na dimensão que eles habitam, qual é a formatação e a configuração desses seres celestiais e espirituais criados por Deus? Porque se eles não têm corpos físicos, logo é fácil imaginar que não tem membro superior, nem membro inferior, nem tem sistema nervoso, muito menos um cérebro. Mas como que ele se locomove? Como que ele fala? Como que ele interage? Como que ele pensa? Como que ele raciocina? Como que ele toma decisões? Se ele não tem um cérebro físico como o nosso, e se talvez ele não tenha membros superiores ou inferiores, porque não sabemos a natureza, a estrutura do seu corpo celestial. Isso é um grande mistério e eles têm corpos espirituais que se expressam de acordo com as suas funções. Imagina que Deus diz para esse ser aqui, olha, vou fazer o seguinte, um exército de vocês, tá? Vocês serão aqui, vocês já foram criados e vocês farão parte da minha administração. Você vai tomada de decisão, parte administrativa, tudo eu vou fazer com vocês, tá bom? E no futuro eu vou dar uma função para vocês aí, que logo vocês vão saber. Depois vocês vão ter uma função para executar também na Terra. Então é o seguinte, você será o enviado, você será o mensageiro. Logo, seu nome é anjo, enviado e mensageiro. Só que é o seguinte, ó, Deus tem milhares e milhares, bilhões e bilhões de anjos no céu. Ele tem os seus exércitos e ele precisa que os seus exércitos sejam chefiados por chefes, por príncipes, por principais. E o que ele faz? Vou criar mais uma função. Essa função será a função de chefe dos anjos. Logo, você será um arcanjo. Ele vai ser aqui vestido da natureza do arcanjo, da função do arcanjo. Perceba que logo ele é diferente dos anjos. Por quê? Por causa da sua função.
ele foi revestido da função de arcanjo. O que é o significado do arcanjo? Arcanjo é aquele que é o chefe dos anjos. Agora, mais ou menos, Deus diz assim: quando eu exercer domínio, quando eu estiver exercendo domínio no meu ambiente de domínio, no meu trono, minha majestade, eu preciso que a minha presença seja guardada, porque eu não quero ser interrompido por ninguém. Imagina, Deus, ele está exercendo sua majestade, exercendo seu domínio, e de repente um anjo, ele resolve interromper aquele momento quebrando o protocolo. É uma situação hipotética, tá bom? Lembrando que isso não aconteceu e não está escrito na Bíblia, só para a gente entender a grosso modo. O que Deus faz? Eu preciso aqui criar uma função de guardião da minha presença, da presença do meu trono, do meu domínio, da minha majestade. Vou fazer o seguinte, vou criar essa função. Você aqui, né, é um ser criado por mim, já criei o arcanjo, agora eu vou criar aqui a função do querubim, um poderoso guardião da minha presença. Preste atenção aqui na diferença, ó. O querubim, o arcanjo e os anjos. Anjo, mensageiro enviado, arcanjo, chefe dos anjos, querubim, guardião da presença do Senhor. Aí Deus diz assim, olha, vocês sabem que quando eu estou no trono exercendo majestade, a minha santidade ela emana. Tanto é que os profetas dizem que viram a semelhança como que da glória do Senhor, né? Algo espesso que emana de Deus, tem o aspecto de como fogo. E o fogo, ele tem a conotação de purificação, de pureza. Então, Deus está emanando pureza, santidade. E ele precisa de um guardião da sua pureza, um guardião da sua santidade. O que Deus vai fazer agora? Vai criar aqui a função de serafim. Esses seres são seres flamejantes, seres que ardem no momento em que Deus está emanando a sua glória, exercendo o seu domínio e a sua majestade no seu trono. Aqui, ó, função de serafim, poderoso guardião da pureza e da santidade de Deus. Recapitulando aqui, ó, serafim, seres ardidos, flamejantes, função, guardar a pureza, guardar a santidade. Aqui nós temos o querubim, qual é a função? A guarda, a proteção da presença de Deus. Aqui nós temos o arcanjo, qual é a sua função? O chefe dos anjos. E aqui nós temos o anjo, qual é a sua função? O mensageiro, aquele que é enviado por Deus. Deu para entender? É a grosso modo, mas eu acredito que isso elucidou a tua compreensão sobre esse assunto. Bom, vou fazer a explicação teológica disso tudo no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a matriz da criação humana, matriz da criação dos anjos e matriz da criação da fauna e da flora. Vou deixar um link de contato aqui embaixo para palestras, para eventos e ministrações. E não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação. Um grande abraço e até os próximos vídeos.